grande dramaturgo norte-americano Arthur Miller dizia que existe a realidade da vida e a realidade do teatro, mas a do teatro é muito mais real. O nosso convidado de hoje é um artista que abraçou o teatro em toda a sua diversidade, mas atua também na TV e no cinema. Vamos conversar com Odilon Wagner. Odilon Wagner, um prazer receber você aqui. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Atílio, Cris. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa tão bacana que há tanto tempo, né? 7 anos já de comemoração. 7 anos. Parabéns aí por esse trabalho tão bonito. Odilon, para a gente começar, vamos falar um pouco da sua família. Sua família é de origem judaica. O seu avô, que está nessa foto aí, né? Aí do lado. Aqui, ó. Aqui, Vovô era russo. Ele veio para o Brasil, depois voltou para a Europa, depois veio para o Brasil de novo. Por que esse vai e vem deles? Esse é o russo, mas eu tinha um avô que era austríaco. E esse sim. Esse foi, a família veio toda para cá, se estabeleceu, foi uma beleza, tal, no Paraná. Começaram a vida lá, tal. E depois, num determinado momento, a família inteira voltou para lá. Mas você imagina que era uma viagem... Naquele tempo, né? Brasil para a Europa, naquele período, né? E aí voltaram para lá, a família inteira, e depois de uns anos, novamente, a barra começou a ficar pesada lá na Europa, voltaram todos para cá novamente. A gente não sabe exatamente... os motivos que levaram eles àquele momento. Mas, assim, eram as questões econômicas, políticas do momento, né? E foi uma aventura impressionante, assim, né? Você imaginar que naquela época... Esse meu avô aqui, o russo, ele veio sozinho, como todos os imigrantes das nossas famílias que vieram para o Brasil, né? Ele veio da Rússia. Meu Deus. E tem uma história engraçada, porque ele quando saiu de lá, ele saiu sozinho, já era casado, tinha uma filha, que essa filha, inclusive, morreu lá, ela não chegou a vir para cá, mas ele veio sozinho, e ele queria ir para o Uruguai. Todo mundo lá da região dele queria ir para os Estados Unidos. E ele falou assim, não, aquilo lá não tem muito futuro. E resolveu ir para o Uruguai. E aí... só que ele perdeu, naquelas histórias, desceu antes do tempo, desceu em Santos e acabou ficando por aqui. E minha mãe até hoje fala assim, olha, se ele fosse para os Estados Unidos, você seria um grande ator norte-americano. Mas aí ele veio, ficou aqui, se estabeleceu primeiro em São Paulo, depois foi para o Paraná, onde o outro avô já estava também com a família, e aí... juntou pai e todo mãe mundo. Se encontraram ali no Paraná, então. Odilon, e conta pra gente o que era a Wagnerite, um dos negócios que a sua família se envolveu. Então, a família do meu pai, a família Wagner, depois que se estabeleceram, eles começaram lá um negócio lá em Ponta Grossa, no Paraná. Primeiro, como tinham lá um mercado, um açougue. Meu avô era xerife lá da cidade, ele tinha estrela e tudo. Olha! E um chapéu daqueles de caçador, era muito engraçado. A gente adorava vestir aquela estrela de xerife dele, né? Mas depois eles começaram com o negócio de madeira, começaram com uma serraria. E aí foi crescendo. Quer dizer, meu pai trabalhava com ele desde menino e criaram a chamada Indústrias Wagner, de uma serraria, de madeira, lá. Inclusive, hoje, na cidade de Ponta Grossa, tem uma chaminé enorme lá no bairro onde era a serraria, fábrica, que foi tombada, inclusive, e tem uma enorme aquela chaminé escrita Wagner. Muito, muito bacana. Que orgulho, hein, cara? Nesse lugar. Quis transformar... É isso que eu ia falar. Nesse lugar que você queria fazer um centro cultural? Exatamente.
Queria muito fazer, tentei convencer o prefeito da época, porque era uma fábrica tipo o Sesc Pompeia aqui em São Paulo, sabe? Tudo de tijolinho, linda. Aí na hora a indústria cresceu, se desenvolveu, e eles desenvolveram um negócio inovador, que era chapas de madeira para fazer concretagem, ou seja, compensado. Eles que inventaram o compensado. E chamava-se, que depois a gente, né, lançaram como madeirite, na verdade era wagnerite, que era o nome que eles tinham dado inicialmente. Começou com isso aí. Agora, teatro lá nem pensar, né? Não. Mas assim, eu vi meu primeiro stand-up em Ponta Grossa, quando eu era... mesmo? Tinha menos de 10 anos. E o stand-up era José de Vasconcelos. José Vasconcelos. José de Vasconcelos apresenta, ele se representava lá no Cine Ópera. Era um espetáculo. Aquele LP que ele gravava com os espetáculos. Eu sou o espetáculo, né? Dele. Eu sou o espetáculo. Eu via aquilo direto. Minha mãe foi atriz amadora. Porque minha mãe morava em Curitiba antes de casar e ir com meu pai ir para Ponta Grossa. E ela fazia teatro no clube israelense de lá, a Elita de lá. E então minha mãe sempre foi muito ligada às artes, à cultura. Ela incentivava muito a gente a consumir. Portanto, a gente gostava de música. Quando tinha qualquer coisa de espetáculo, ela levava. No caso, já de Vasconcelos, nem era próprio para criança, mas ela levava. Quando tinha qualquer coisa em Curitiba, a gente ia ver música, isso, aquilo. Ela dançava muito em casa, era professora depois se tornou professora de dança. Então a gente tinha essa inspiração, mas nunca pensar em fazer, jamais passou pela minha cabeça nada voltado a trabalho como ator. A gente não consome aquilo que a gente não conhece. Né? Então, se fala assim, o jovem não vai ao teatro. Mas não dá para gostar de alguma coisa que não se conhece. Então, se não tiver na escola, se não tiver uma inspiração familiar, alguma coisa assim, não tem como o jovem descobrir o teatro, o cinema, as artes plásticas, a música, além do que ela ouve no rádio. Né? Então, eu tive um estímulo, né? essa sorte. Agora, o projeto da família era que você se formasse em arquitetura. Você chegou a se preparar, se encaminhar para isso ou não? Olha, chamar de projeto é exagero. É porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha um problema sério, que era assim, meu irmão mais velho, ele, quando perguntava para ele tinha 7, 8 anos de idade, ele falava assim, o que você quer ser? Ele falava assim, médico. Eu vou ser médico. E é médico. Era o que mais se aproximava da minha vida, a arquitetura. Eu até pensei, meu irmão já cursava, estava ali prestando já, acho que já tinha entrado na faculdade. E eu tinha pensado, inclusive, em psiquiatria. Gosto muito dessa área, psicologia, psiquiatria. E pensei muito nisso. Mas quando eu descobri com o meu irmão, que já estudava medicina, que o psiquiatra também precisava dissecar cadáveres, etc. Eu falei assim... Desistiu. Não é para mim. Não é por aí. E aí decidi arquitetura, mas assim, sem intenção maior nenhuma. Foi quando aconteceu aí a virada. Foi quando uma pessoa te desviou do caminho da arquitetura e te mandou umas palavras. Vamos ver quem é? Odilon, meu queridaço. Eu tenho muito orgulho de ser um dos responsáveis por você estar nessa carreira artística. Porque você tinha 17 anos e apareceu lá no Teatro do Sete Sapienses, que eu dirigia, do TESE, da PUC, da Universidade Católica, e se dedicou com profunda dedicação. Se dedicou com profunda dedicação. É isso. Se dedicou com profunda dedicação, Odilon Wagner. Muito bem. Roberto Lage. Eu digo sempre que o Roberto foi o primeiro cara que me descobriu de verdade, porque assim, eu estava fazendo um cursinho
e colegial junto. E aí um colega, Paulo, que tinha feito alguns trabalhos lá no Sede Sapiência, lá no Tese, onde o Roberto era o diretor, e falou assim, vamos lá, vai ter um grupo de teatro, você não quer ir lá fazer um teste lá? Eu falei, onde? É a universidade. Mas é universitário? Não, a gente... Não, mas pode, vamos lá. Eu falei, tá, vamos. Não tinha pensado nada. Bora, vamos lá fazer um teste de teatro bacana. Estava achando muito bacana. E eu naquela época eu fazia teste de 2 meses, Roberto. Caramba! 2 meses de teste. Caramba! Uau! Aí, o dia que foi selecionar o elenco, fulano vai fazer isso, ficando fazer aquilo, ficando fazer aquilo. E eu, nada. Porque não ia caber todo mundo, ele ia, né? Aí, o Paulo entrou, fulano entrou, aquele entrou, e eu já comecei e falei assim, pô, eu tô ferrado. Tô fora. Né? Aí, pô, finalmente, e ele falava o nome dos personagens, daí finalmente, Odilon Baal. Protagonista. O próprio, protagonista do espetáculo. E eu tomei um susto, porque jamais passou pela minha cabeça. Depois, hoje, eu entendo, porque assim, eu já tinha 1,90 m. O Baal é um personagem rebelde, eu tinha aquele cabelão, aquela barbona enorme, né? E foi mais por causa do tipo físico, evidentemente, tinha ali uma identificação dessa rebeldia jovial ali, mas foi uma experiência fascinante, porque você começar numa profissão fazendo um personagem tão difícil Forte, como né? esse, o Roberto, e um dia me peguei às 6 horas da manhã na porta do exame que eu ia prestar, eu não tinha estudado nada, aquele frio danado, uma manhã de inverno, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha feito já 2, 3 exames, eu falei assim, não vai dar, não vou fazer não, o que eu quero fazer é teatro. Pronto, defini ali, e aí a família ficou pressionando, evidentemente, mas sempre respeitaram, sempre foram muito, muito bacanas, assim, respeitaram, nunca me fizeram uma pressão assim, muito forte para que eu abandonasse nada. Odilon, você fez mais algumas montagens amadoras naquele mesmo ano e já no ano seguinte entrou para o teatro profissional sob a direção de um dos maiores diretores do nosso teatro brasileiro. A gente produziu uma matéria sobre isso, vamos ver? Considerado um dos maiores diretores do teatro brasileiro, Flávio Rangel ganharia reconhecimento internacional já na sua primeira experiência como diretor profissional. O espetáculo era Gimba, Presidente dos Valentes, de Gianfrancesco Guarnieri, que em 1960 faria uma excursão pela Europa e acabaria premiado no Festival do Teatro das Nações, em Paris. De volta ao Brasil, foi o primeiro diretor brasileiro a dirigir o lendário TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Flávio dirigiu também teleteatros na TV Tupi, shows musicais e foi um cronista combativo da ditadura militar. O entusiasta que acreditava na imortalidade do teatro morreu cedo, aos 54 anos de idade. Mas deixou um legado inestimável em sucessos como Liberdade, Liberdade, O Homem de La Mancha e Piaf, entre os mais de 80 espetáculos que dirigiu. Foi com esse mestre que Odilon Wagner deu seus primeiros passos no palco e dele herdou os cuidados técnicos e estéticos com que produz os seus próprios espetáculos. Como foi que você chegou no elenco de A Capital Federal? Que emoção essa última imagem passando da Capital Federal. Depois eu quero que... Eu adoraria se vocês me cedessem essa imagem, porque eu não tenho essa imagem da Capital Federal. A gente pode vender para você um preço bem acessível. Maravilhoso. Eu pago. Ó, o Flávio Rangel, ele foi um dos maiores diretores do teatro brasileiro. Depois de mais velhos, que a gente começa a entender a formação e tudo aquilo que nos alimentou durante a carreira. Tudo que eu sou hoje como produtor, como diretor, eu aprendi lá, naquela base. Eu ficava olhando o Flávio Rangel trabalhar, era uma coisa impressionante.
Aquele ano, imagina, eu com 17, então, depois daquele período trabalhando lá com o Roberto, no Teatro Amador, era uma época fervilhante, 70, 71, fervilhante ali de coisas acontecendo no teatro e tal. E aí todo mundo, olha, vai ter teste. Tinha 2 musicais naquela época acontecendo, Jesus Cristo Superstar e a Capital Federal. E eu, com aquele cabelão todo, falou assim, bom, eu vou ser o próprio Jesus Cristo musical, óbvio, né? Eu era próprio ele, eu não tinha dúvida que ia ser. Você cantava? Não, mas não tem importância, dá um jeito. E fomos fazer teste. Eu, Ricardo Blatt, um monte de atores, colegas que conviviam naquela época e tal. E fizemos lá um monte de teste lá. Não passamos para a Capital, para o Jesus Cristo Superstar. Tem uma outra peça aí, Flávio Rangel, Capital Federal. Bom, fomos correndo para lá. Saía de uma e ia para outra. Era assim. Era fervilhante a produção naquele momento. E aí passamos naquele teste. Obviamente eu era figurante. Então, aí o seu segundo trabalho profissional também foi com Flávio Rangel, O Homem de La Mancha. E você disse que esses primeiros trabalhos foram a sua verdadeira escola. Queria que você colocasse assim, que fundamentos você traz para a sua carreira que vieram daí, desses primeiros trabalhos do Flávio Rangel? Bom, você pode imaginar, um diretor, como nós já comentamos aqui. Então, esses profissionais que eu citei e outros na Capital Federal, e a produtora da Capital Federal era Cleide Diáconis, que, além de ser uma atriz exuberante, maravilhosa, naquele espetáculo ela só produzia. Então, o aprendizado de como produzir, de como fazer, de como cuidar de uma produção. Mas a vivência, né, a convivência com esses atores fantásticos. Trabalhar com Paulo Autran e Bibi Ferreira num espetáculo, e a gente assistia muito o espetáculo, ficávamos em cena há muito tempo junto com eles. Então, você assistir esses grandes atores, não tem faculdade melhor, não tem escola melhor, você está vendo ali ao vivo cotidianamente. Eu guardo isso como uma verdadeira faculdade mesmo de teatro. Até pagaria, né, para fazer. Nossa, nem me fale, nem me fale. Odilon, depois disso você resolveu se envolver com o teatro de grupo e assim você pôde coproduzir seus espetáculos. Mas sobre essa nova fase a gente fala no segundo bloco, pode ser? Claro. A gente volta já para a nossa conversa com o Odilon Wagner. Pronto, estamos de volta com Odilon Wagner. Odilon, como é que foi a sua experiência com o teatro de grupo, onde você passa a coproduzir e passa a definir o que você quer montar, como montar, com quem montar? Fala um pouco sobre isso. Pois é, depois dessa experiência profissional maravilhosa, né, desse início assim, muito estimulante para um jovem de 17, fazendo já 18 anos, né, foi, assim, eu estava achando que eu podia fazer qualquer coisa no mundo, né? Mas, não, é óbvio que as oportunidades para um jovem profissional não são tantas. Eu volto, então, para os meus antigos parceiros, Roberto Lage, onde a gente começou daí fazer, aí já é um grupo profissional. O Roberto também, naquele período, era um grupo, nós éramos amadores. Mas aí o Roberto já tinha montado uma companhia e nós começamos, então, a produzir espetáculos adultos e infantis. Fizemos uma longa carreira de espetáculos infantis, de grande qualidade, onde também, para o ator, é uma experiência muito grande você lidar com o público infantil. Eu até hoje gosto muito. E alguns espetáculos também marcantes. Aí, naquele momento, assim, eu não era um dos que decidia naquele momento. Eu estava me agregando àquele grupo. Mas a partir eu sempre fui muito atirado, vamos colocar assim, abusado, né? Vamos fazer? Vamos. Então, você começa a fazer coisas, você nem sabe bem como é que é,
Mas você vai indo, você mete a cara e vai fazendo. Um pouco mais na frente, começamos aí tive uma oportunidade de um segundo grupo que eu me aproximo, que é o grupo do Emílio de Biasi. O Emílio de Biasi, a gente trabalhando nos mesmos teatros, né, naquele momento, ele me pede emprestado para o Roberto Lage, ele falou assim, olha, posso convidar ele para fazer um espetáculo aqui, tal, assim, que era o Tio Vânia, do Chekhov. Então eu saio do teatro, do grupo Caracol, que era o grupo do Roberto, e começo a trabalhar com o Emílio e faço alguns trabalhos seguidos aí também com ele. Então, este período das produções de trabalho de grupo que me deram um pouquinho mais de consistência. Foi o momento que eu estava estudando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais, estudando mais sobre a dramaturgia, sobre técnicas de interpretação e trabalhando com diretores diferentes, né, que começam a te dar visões diferentes de trabalho também. A gente vai amadurecendo com a medida que o tempo vai te oferecendo oportunidades, né? Eu queria destacar aqui que você, nesse grupo do Roberto Lage, com Augusto Francisco, era um momento que vocês estavam revolucionando o teatro infantil de São Paulo, saindo daquelas montagenzinhas de fadinha e partindo para novas temáticas e novas coisas. Foi um momento muito importante para o teatro infantil daqui de São Paulo. Sem dúvida, é verdade, e eu me orgulho muito disso, porque eram espetáculos que não tratavam a criança como debilóides, né? Uhum. Aquela coisa de ai, criancinha. Não, eram espetáculos que tinham uma linguagem mais moderna, mais atual. Então, realmente, a gente tinha uma força muito grande no teatro infantil naquele momento. Odilon, poucos anos depois você foi convidado para participar no Rio de Janeiro da peça Calabar, direção do Fernando Peixoto, mas a peça não estreou. E foi uma história terrível aí. Conta pra gente. Essa foi uma grande experiência também, apesar de não ter estreado. Eu, naquele momento, né, querendo trabalhar com pessoas novas, o Fernando Peixoto abriu testes para o Calabar do Chico Buarque, né? Importante dizer que é do Chico, e era Rio de Janeiro. Eu falei, oba, vamos embora, Rio de Janeiro, uma experiência nova fora da minha cidade. E passei no teste e tal, e foi a primeira vez que, num espetáculo profissional fora do nosso grupo, e era uma super produção, mudei para o Rio, fui eu lá com o meu Jeep, tinha um Jeep Willys velho, eu levei para lá meu Jeep, e estava felicíssimo, ensaiando, era uma produção, Hélio Eschenbauer, o cenógrafo, uma produção, Teatro João Caetano, uma produção gigante. E não liberavam, a censura não liberava o espetáculo. Naquela época você tinha que pedir a bênção para a censura. Tinha um censor que ia lá, olhava, assistia o espetáculo, cortava o que achava que tinha que cortar, ou recusava a peça inteira, ou mandava cortar trechos enormes, enfim. Mas nesse caso, eles nem se deram ao trabalho, eles foram adiando, o espetáculo estava pronto, a gente ensaiando já, e na véspera da estreia, a censura proíbe o espetáculo. Assim, tudo pronto. Faltava 2 terços. Tudo produção pronto. De quem era? Produção Fernando Torres. Do Fernando Torres, marido da Fernanda Montenegro. Que prejuízo, né? Além de um prejuízo fenomenal, acredito que foi um dos acontecimentos na vida, Fernando, que ajudaram que fizeram ele adoecer. Parece que ele nunca se recuperou daquilo. Aquilo foi muito traumático para todos nós. E aí você foi parar na televisão e foi por conta da proibição da peça Calabar. Como é que aconteceu isso? Exatamente. Beth Faria era casada com Daniel Filho naquele momento, que era um dos grandes diretores da TV Globo. E ele frequentava, ia sempre nos ensaios, tal, ficou muito tocado, comovido também por aquele fato e tal, e falou assim, estou precisando de atores novos, vamos renovar na televisão. Então, de atores novos e tal. João Signorelli também fazia o Calabar.
Ele era mais novo que eu. Uhum. Ele era menor de idade ainda, eu já era maior. Ele tinha que ir com autorização da mãe, né? E aí o Daniel Filho, precisamos de caras novos na televisão, aqueles dois ali. Aí, vamos lá, levou para lá. A gente, tá, vamos, óbvio, vamos lá, né? Fazer teste. Quem era um dos preparadores de elenco lá? Ziembinski. Meu Deus. Que demais. Zimba, um dos maiores atores e diretores e dramaturgos polonês que vivia aqui no Brasil, foi mestre de gerações e gerações de atores aqui no Brasil. Ele trabalhava na Globo nesse momento e ele cuidava dos novos talentos, então a gente teve muito contato com ele naquele começo, a gente não sabia nada. E a novela que o Daniel nos colocou foi Super Manuela, branco e preto ainda, do Walter Negrão. Walter Negrão, do Walter Negrão, obrigado. E foi muito engraçado, porque eu já tinha, né, saía daquela peça Calabar com o cabelão, fazia um holandês, né, cabelão enorme e tal, não sei o quê. Daniel Filho corta tudo, a novela, tal, tudo cabelão. Mas eu já tinha aquelas entradas, aí já estavam mais fundas ainda. E o astro o principal da novela era o Rubens de Fal, que era careca e usava peruca, sempre. Ele só trabalhava de peruca. E aí o Daniel falou assim, o John, você vai ter que botar uma peruca. Não dá, um cara dessa idade com essa careca, não dá. O Rubens, você tem que tirar essa peruca, porque um cara mais velho não pode usar peruca. Inverteu. A Rubens falou assim, não, eu sei, com peruca não trabalhava. Ele falou, não, eu saio da novela. Tá bom, ficou com peruca, tá, beleza. Mas eu falei, tá bom, eu boto peruca, não tem problema nenhum. E inexperiente total, né? Quando chegou no primeiro dia de gravação lá, vamos gravar no primeiro dia, tal, a gente ali meio, né? Imagina, televisão, uma novidade absoluta. Nessa altura, minha mãe, aí a filha dela já era ator, aí já era ator, aí já estava na televisão, então... Virou um orgulho da família. Orgulho da família. Aí foi gravar, na hora de começar a gravar, eu falei assim, olha, o diretor tinha dito que eu tinha que usar uma peruca, não precisa, não vai ter mais? Aí eu, nossa senhora, peruca, cadê a peruca? Entrou lá na sala de maquiagem, pegaram um saco de lixo, não estou brincando, mas peguei saco preto de lixo e começaram a puxar lá de dentro um monte de... Olhava uma, não, essa não. Aí pegou uma lá e fez, pá, essa aí, tá boa. Botou e foi. Era um espantalho na minha cabeça, era um horror aquilo lá. Mas eu estava na TV Globo, tá bom. Tudo bem, né? Foi um horror. Não foi uma experiência muito boa profissional para mim, porque primeiro eu não entendia nada de televisão e foi difícil, né? Então, mas passou. Mas valeu a experiência. Agora, você falou aí de um rapazinho, menor de idade, que estava lá com você, que também era do Calabar, tal. A gente tem um depoimento dele aqui para você ver. Em 1972, eu estreei profissionalmente no teatro adulto uma peça chamada Um Homem de La Mancha. Fiz uma substituição e eu substituí Odilon Wagner. Em 74, entrei para a novela Super Manuela e a primeira pessoa que eu encontro nos corredores da emissora, Odilon Wagner. Então lembrei que quando eu substituí No Homem de La Mancha, da sua generosidade, do seu carinho, me explicando tudo, me acolhendo. Eu tinha 17 anos de idade, imagine entrar no elenco com Paulo Otran, Bibi Ferreira, tanta gente bacana do teatro brasileiro, e o Odilon me deu todo o apoio, todo o carinho. E depois, quando eu cheguei para fazer Super Manuela, senti que eu encontrei um amigo e aí fiquei seguro e pudemos fazer esse trabalho, mais um trabalho juntos. Então, queria mandar um grande abraço para o Odilon e desejar tudo de bom para vocês. O João é um querido que são pessoas aquelas que a gente acompanha a vida inteira, né? A gente vai, mesmo distante algumas vezes, a gente se acompanha e eu muito orgulho, muito prazer de ver esse grande ator que ele se transformou nesse período todo. Odilon, e você recebeu vários convites para interpretar papéis de nazistas. Como é que você encarou essas atuações aí?
Foi muito engraçado. Bom, não é só de nazista, é de alemão, né? Porque quando é tal negócio, o cinema, as artes visuais enxergam você por biotipo, né? Então, precisa de um russo, precisa de um alemão, precisa de um gringo, chama ele lá. Então, chegou um período que eu falava assim, olha, convidar para fazer filme, eu falava assim, é alemão, não faço mais. Porque eu já esgotei o meu repertório de alemão todo, eu não sei mais como fazer um alemão diferente. Agora, foram quase 20 filmes na sua carreira, né? Feliz Ano Velho, Olga, vários outros. A rotina de trabalho no cinema, no teatro e na TV são completamente diferentes. O que o cinema exige mais de um ator, na sua opinião? Concentração. Porque como ele é feito todo picado, né? A gente não trabalha no teatro como uma sequência linear, né? Então, quando você vai fazer uma cena e mesmo naquela cena o cinema faz primeiro o teu lado, depois faz o lado do outro ator ou da outra atriz. E você tem que continuar. E se você não estiver absolutamente concentrado e focado naquilo que você está fazendo, você nunca vai resultar bem no cinema. Você vai ou exagerar ou vai deixar passar, coisas que são importantes naquele momento. Mas eu gosto muito, eu tenho a fascinação pelo trabalho do cinema. Mas, mais uma vez, não tive muitas oportunidades. Viu? Alguns filmes recentes que me deram um prazer enorme, como O Vendedor de Passados, que foi um filme recente também, que eu fiz com Lázaro Ramos, um filme maravilhoso. Tem boas experiências, e espero que surjam outras. Atenção, senhores produtores, diretores, Odilon Wagner. E voltando ao teatro, a gente tem agora mais um depoimento de uma companheira sua. Então, vamos ver quem é? Oi, Odilon. Bom ver você aí no Persona. O Persona é a nossa casa, é um programa que enaltece o artista brasileiro. E você é um artista completo, porque você é ator, autor, diretor, produtor e dança. Tivemos oportunidade de ver você dançando, não é há pouco tempo. Eu tive a chance de me encontrar com você nos palcos, num espetáculo muito bonito chamado Filhos do Silêncio. Eu fazia uma deficiente auditiva, falava através da linguagem dos sinais, e o Odilon era o professor que traduzia esses sinais para a plateia. Quando um ator está em cena, ele tem que ter uma comunhão forte com os seus colegas. E ali, no caso, com o Odilon, tinha que ser uma comunhão cronometrada, porque ele tinha que ir no meu ritmo para traduzir os meus sinais, coisa que ele fazia magnificamente bem. Parabéns por você ter criado o Fundo Marlene Collet, que ajuda a tantos colegas. Parabéns pelo homem de teatro que você se tornou. A Irene, querida, pois esse foi um trabalho, foi um dos trabalhos assim que mais tive orgulho de fazer. Primeiro que uma atriz absolutamente genial, são poucas atrizes com essa genialidade e generosidade da Irene, né? Foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores experiências de palco que eu tive na minha carreira, foi com a Irene, com essa peça. Eu agradeço muito a gentileza dela, ela é sempre muito querida. Odilon, no próximo bloco nós vamos falar daquela pessoa que é a responsável por viabilizar toda a estrutura necessária para a realização de um espetáculo teatral. Você sabe quem é essa pessoa, né? A gente volta já para conversar sobre isso. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta com Persona, hoje conversando com Odilon Wagner. Odilon, agora a gente vai mostrar uma matéria que é sobre uma atividade que é fundamental para a sobrevivência de qualquer arte e que nem sempre é tão valorizada. Vamos ver?
de teatro é quase sempre um obstinado, um apaixonado empreendedor, responsável pela complexa estrutura que caracteriza a materialização de um espetáculo teatral. Entre suas funções estão viabilizar economicamente a produção, providenciar espaços para ensaios e apresentações, reunir e contratar recursos humanos e materiais para a criação de cenários, figurinos, adereços, sonoplastia, iluminação, coreografias, divulgação, entre outros atributos. É dele também, juntamente com o diretor, a tarefa de manter toda a equipe coesa e focada num bom resultado final. Em tempos de dramaturgia farta no cinema, na TV, celulares e canais de streaming, a figura do produtor teatral assume importância cada dia maior na sobrevivência da arte. Odilon Wagner é um desses profissionais que insiste em levar à cena o bom e eterno teatro, que apesar das dificuldades, continua vivo e encantando plateias por todo o mundo. Quais são as dores e as delícias de se produzir teatro no Brasil, hein, Odilon? Produzir teatro no Brasil é só para quem é apaixonado mesmo, né? Por quem se dedica a essa profissão, né? Eu aprendi a produzir teatro fazendo teatro. No Brasil é assim, né? A gente não tem muito a figura do produtor profissional, a não ser num determinado segmento, por exemplo, dos musicais, isso mais recente, né? Porque é extremamente caro. O musical é uma fortuna para se produzir, né? Então, aí tem um segmento mais profissional, eu diria assim, de investidores que entram, etc. Grandes empresários. Mas, na média do teatro, os produtores somos nós, os atores. Nós tivemos que nos tornar produtores, primeiro, para trabalhar, para ter trabalho para fazer. E, segundo, porque senão não haveriam produções. E se a gente estava procurando sempre melhorar o nível das produções, a qualidade das produções, com o nosso aprendizado, com todos os nossos, né, professores de passado, a gente foi colocando em prática. E aí me veio a imagem, mais uma vez, de Flávio Rangel, com a dedicação que ele tinha, com o cuidado com as produções, com detalhes de produções. E eu sempre ousei, isso uma característica de personalidade, meio doido, né? Você vai e bota a cara e faz. Com produções grandes, produções complexas, produções que envolviam, sempre gostei de colocar muita gente em cena, porque o teatro com muitos atores é maravilhoso. Claro que não há nada de errado, teatro monólogo, com 2 atores, com 3, mas a nossa geração vivenciou aquele teatro... Palco cheio. Palco cheios, não é, Atílio? Você sabe bem disso. Palco cheio. Então, é uma beleza, é costume. Eu, quando escrevo os meus espetáculos, também sempre um monte de personagem. E tudo isso, quanto mais gente, mais caro, né? Agora, tem uma companheira sua, nas suas aventuras, na produção, que fez questão de mandar uma mensagem também. Eu conheci o Odilon na década de 80, fui fazer um espetáculo que ele produzia. E desde essa época nós nos tornamos grandes amigos. Além disso, nós somos sócios, temos uma produtora juntos e juntos já produzimos diversos espetáculos. O Odilon também já me dirigiu no teatro várias vezes e ele é um diretor maravilhoso, porque ele é um homem de teatro, ele entende do ofício, ele me ajudou muito e ele realmente ama os atores. Bom, para tudo isso, ele é esse ator deslumbrante, talentosíssimo, que todos nós admiramos, não é? Mas ele é mais, ele atua, ele dirige, ele produz e ele escreve, ele tem vários textos encenados. Agora, não dá para falar do Odilon sem tocar na parte cultural. O Odilon é um produtor cultural independente com muita atuação na área. Eu costumo dizer que o Odilon é um homem que ultrapassa fronteiras, porque o olhar dele é de 360 graus, ele não cuida só da sua produção,
Ele cuida do setor cultural como um todo. Acho que generosidade é uma palavra que vai bem para ele e realmente é um privilégio poder desfrutar da amizade deste grande homem. A Tânia, querida, ela é uma parceira incrível. É a minha parceira mais constante de teatro nesses últimos anos. Eu conheci justamente em 82, e essas palavras bonitas dela, porque os amigos sempre olham a gente com os olhos da bondade, né? Mas a Tânia é também uma pessoa extremamente generosa, uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida. Muito orgulho de trabalhar com essa atriz maravilhosa, que também tem uma capacidade de se jogar no trabalho como poucas atrizes eu conheço. Mais uma mensagem para você, Odilon, mais um admirador seu. Odilon, amigo querido, você, esse homem alto, magro, forte, com pés fincados na terra, do nosso lado, como amigo, como ator, como produtor, como autor, é uma árvore centenária de galhos longos com esses teus braços enormes que nos dão sombra, segurança, tranquilidade. Com você fiz alguns dos meus melhores espetáculos, você como ator, você como produtor. Lembro de Filhos do Silêncio, lembro de Traições, lembro de Lilith a Lua Negra, lembro de Joana d'Arc, enfim, lembro de tanta coisa boa. Lembro que você está casado com a minha melhor amiga de mais longa data, a Valéria. E lembro que com você eu sei que a amizade é tudo. Não precisamos estar perto, não precisamos trocar todo dia. Nós moramos a menos de 200 metros um do outro. E a gente praticamente só se encontra quando você está passeando o cachorro e eu estou indo ou para a farmácia ou para o Santa Luzia fazer compras. Na realidade, nós sonhamos teatro, nós sonhamos a arte e a cultura, isso nos faz irmãos. Você é grande, Odilon. Você está no meu coração. Um grande abraço. Oh, querido Posse. Esse é um verdadeiro amigo, um homem de teatro também, que eu tenho uma admiração enorme. Vocês viram a quantidade de espetáculos que nós fizemos juntos, né? Foi talvez o diretor com quem eu mais trabalhei, talvez seguidamente, assim, foi o Posse. É um homem que tem essa generosidade de falar coisas assim, né? Que é só uma pessoa muito generosa, consegue se expressar dessa maneira. Eu tenho o privilégio na vida, tive a sorte na vida de encontrar grandes figuras, grandes pessoas, como esses amigos todos que apareceram, que me deram a oportunidade de me transformar também, de ser o que eu sou hoje. Eu devo muito a todas essas pessoas que passaram pela minha vida. Odilon, na peça A Última Sessão, que você escreveu, produziu, dirigiu e até atuou em alguma temporada, em algumas temporadas, você colocou em cena apenas atores mais idosos. Essa questão do envelhecimento dos atores, do envelhecimento da sociedade, de modo geral, é uma preocupação sua? Sim. Eu sempre tive uma conexão muito forte. Primeiro, começar pelo vovô aqui. Tinha uma conexão com ele muito grande. E os russos são dramáticos, né? Então, a dramaticidade veio desse lado da família aqui, da minha mãe, dele. E eu tinha uma conexão muito forte com ele. Sempre me incomodou o fato de pessoas que chegam a um certo momento da vida, no auge do seu conhecimento, da sua sabedoria, das suas potencialidades, são colocadas de lado pela sociedade. Isso em todas as profissões. Mas na nossa é mais grave, porque o ator não tem idade, o ator pode trabalhar até morrer, né? Porque tem papéis de pessoas idosas em todos os lugares. Só que a produção da dramaturgia e da teledramaturgia cada vez mais foi se rejuvenescendo demais, ficando praticamente adolescente. Aí escrevi A Última Sessão pensando nisso, só utilizando personagens acima de 70 anos de idade.
75, era entre 75 e 85 anos de idade. Laura Cardoso, Etty Fraser, Sônia Guedes, Miriam Meller, Nívia Maria, o Gésio Amadeu, querido Gésio Amadeu. Enfim, é um elenco dos sonhos, né? E essa peça, Marlene Collet, eu convidei, ela tinha uma participação, ela entrava e o espetáculo acabava com ela cantando lá no alto de uma bancada e todo o elenco olhando para ela. A peça acabava assim. E foi um sucesso estrondoso. Foi um sucesso, talvez o maior sucesso que eu tenha feito na minha carreira em teatro, porque foram 2 anos em cartaz, assim, lotados. Fizemos temporada aqui, temporada no Rio. E eu agradeço a cada um deles que esteve presente nesse espetáculo. Bom, e é claro que a gente não podia deixar de fora a mensagem de uma das atrizes dessa montagem. Vamos ver quem é? Oi, Odilon, como é bom falar com você, né? Mesmo que seja por uma câmera. Olha, você está sempre no meu coração. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheci. Uma das pessoas mais bem-humoradas. E, além de tudo, você é um autor que me deu essa peça maravilhosa que nós fizemos 2 vezes em São Paulo e uma vez no Rio. Você produziu, você dirigiu e você atuou no Rio de Janeiro. Então foram temporadas inesquecíveis, de muito sucesso, de muita alegria, de muito amor. Foi tão bom ter convivido com você, ter conhecido você muito mais profundamente do que eu já conhecia. Eu conhecia você de oi, tudo bem, Odilon? E agora não. Agora você é meu amigo para sempre. Eu te amo, menino. Que bonitinha. Eu também te amo, querida Miriam. Essa é uma profissional, nossa, que privilégio poder trabalhar com atrizes como ela. Uma dedicação. A diferença entre esses atores dessa geração desbravadora, esses atores todos foram desbravadores. Eles começaram, Laura Cardoso, eles começaram abriram todas as portas que nós temos hoje abertas, os caminhos de hoje foram eles que fizeram, num momento muito difícil. Eu continuo aprendendo, porque são atores absolutamente artistas, não são atores, são artistas, são seres humanos absolutamente geniais, antes de mais nada. Odilon, você já mencionou aqui que trabalhou diversas vezes, né, com a Etty Fraser, e durante muito tempo ela manteve o FACT, né, que é o Fundo de Assistência à Classe Teatral, que ajudou muitos artistas. Desde o início da pandemia, a gente está vivendo isso, né? Muitos artistas e trabalhadores aí da área desempregados. E boa parte desses artistas foram socorridos pelo Fundo Marlene Collet, que é uma criação sua. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que funciona tudo isso. Você já começou a falar um pouco quem é a Marlene Collet? Da Marlene. Marlene era uma figura maravilhosa, uma camareira, mas ela foi, no começo de carreira, ela foi bailarina de grupos regionais, foi cantora da noite. Ela, por exemplo, inaugurou o Teatro Nacional de Brasília, cantando lá. Ela cantava com um grupo lá. Mas não, uma moça pobre, não tinha recursos, tal. Depois de uma certa idade, não tinha como se sustentar, se tornou camareira do Teatro Municipal em São Paulo e de muitas produções importantes. Começou a trabalhar com a gente em 2000 e pouco. Marlene adoeceu, estava doentinha naquele momento ali, que a gente estava encerrando a temporada aqui em São Paulo. E teve uma doença forte, terminal, assim, e a gente estava cuidando dela. Ela acabou, fez a peça tudo direitinho, mas logo depois foi hospitalizada e tal, e eu que fiquei tomando conta dela, assim, ela não tinha família, não tinha ninguém. E ficamos cuidando, internamos, etc, tal, até que ela não resistiu. Eu estava cuidando das coisinhas dela, pagando as contas dela, tal, e ela tinha ali uns recursos guardados. Quando ela se foi, eu não sabia o que fazer com aquilo, porque
ela não tinha família, procuramos, não tinha ninguém. Aí consultamos todos os amigos que eram próximos dela, falou assim, e aí eu propus, falei, vamos fazer isso, deixamos passar um tempo, para ver se não aparecia realmente ninguém da família, vamos fazer, inspirado por Etty Fraser, que criou o FAT, se preocupando com as pessoas na época da AIDS, da HIV pesada, quando surgiu lá no passado, inspirado por ela, e inspirado por uma experiência da minha família, que meu pai fazia isso com a família. Ele reunia grupos da família, aqueles que podiam, fazia uma caixinha para ajudar parentes que não tinham condições, precisavam de tratamento, precisavam de ajuda por qualquer razão. Eu falei assim, vamos fazer um fundo voltado para pessoas de teatro que não têm condições, para técnicos, camareiros, cenotécnicos, iluminadores, né? E também artistas, atores que não têm condições e que precisam de um apoio. E começamos pequenininho isso, mas há mais de 4 anos atrás, muito antes da pandemia. E fizemos uma colaboração mensal. Começamos com o valor que ela deixou e fomos colocando. Todo mês a gente colocava um pouquinho, e fomos aí apoiando várias pessoas que precisaram nesses anos todos. E o Fundo Marlene Collet, até hoje, já apoiou mais de 8 mil famílias diretamente, com cestas básicas e um número grande também com recursos diretos. Naquele comecinho da pandemia, nós tínhamos cartão de alimentação com R$600 de recurso direto, que eram colocados nos cartões. E isso até agora, até o mês passado, nós estávamos ainda com a distribuição de cestas. E eu imagino que seja entre 8 e 9 mil pessoas, famílias, né? E você imagina que cada família... 3 ou 4 pessoas, você imagina a quantidade de pessoas impactadas por essa campanha. E isso em nome da nossa querida, quem começou tudo isso, a nossa querida Marlene Collet. Maravilhoso. Bela iniciativa. Agora, nós estamos chegando no final do programa, mas eu queria te perguntar o seguinte, os judeus são famosos no mundo inteiro por uma característica muito peculiar, que é o humor judaico, o humor judeu, né? E essa capacidade que eles têm de rir de si próprios, né? Você poderia dar uma amostra desse tipo de humor judeu? Algum fato da sua família, alguma história, alguma piada, alguma coisa? Vamos ver. Eu tenho uma história engraçada que retrata bem o humor judeu. E, ao mesmo tempo, toca no assunto da longevidade. Mostra quem são os velhinhos de hoje em dia. Um senhor de 80 e tantos anos, quase 90 anos, entra numa igreja e vai se confessar com o padre. Padre, eu estou saindo com 2 mulheres ao mesmo tempo. Estou com as 2, não consigo me livrar, ficar com uma só. Eu fico com uma, tora com outra, mas eu estou com as 2. E ele falou, meu padre deu uma bronca, mas que é isso, meu filho? Que absurdo! Como é que o senhor faz uma coisa? Isso, na sua idade, isso não é correto, isso é indecente. O senhor, por favor, o senhor pare, o senhor toma uma decisão. E, além disso, vai fazer 10 Ave Maria e passou lá toda a Maria, Pai Nosso, não sei o quê, bababá. Essa vai ter durante 2 semanas. Ele falou, não, peraí, padre, eu sou judeu. Eu falei, o senhor é judeu? Por que o senhor está contando isso para mim, então? Não, eu estou contando para todo mundo. Ai, genial. Esse é o humor judeu. O humor judaico. Humor judaico. Odilon Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Persona. Foi um papo super agradável, né? Percorrer aí pela sua trajetória, né, Atílio? Foi muito bom, muito obrigado por você ter participado do nosso programa. E até qualquer momento. A gente se encontra por aí. Eu agradeço muito. Vocês foram de uma extrema gentileza. Agradeço aos meus colegas que tão gentilmente se referiram a mim. E parabéns, como a Irene Ravache falou, parabéns por esse programa que é a Casa do Ator, a Casa do Artista. Vocês têm um trabalho fenomenal, abrindo os bastidores para o público entender esse universo que nós tanto amamos e vivemos. Muito obrigado a vocês, um beijo. Grande abraço para você, até uma próxima. O Persona fica por aqui, muito obrigado e até a semana que vem. A gente se vê lá. Maravilhoso! Nossa, ainda bem que você gostou. Que papo agradável. Vocês conduzem isso de uma maneira tão natural, tão divertida. Parabéns.
Adorei. Fiquei muito honrado em participar do programa. Parabéns para você pela sua Honra é nossa história. de ter tua Vamos participação. tirar uma foto para Faz uma cara bonita aí, Odilon.